Aleluia, graça e paz, queridos. Quantos aqui são felizes com Jesus? Aleluia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 25. Obrigado, pastor. Aleluia. Olhe para 3 pessoas e pergunte para elas assim: por que você está aqui? Não precisa responder, só pergunta e deixa a pergunta aí no ar. Versículo 25 do Evangelho de Mateus fala assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos ou beberemos, ou com que vestiremos? Pois todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos ajunteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta para cada dia o seu mal. Livre as suas mãos, coloque uma delas no seu coração, feche os teus olhos. Ore por mim agora, para que eu seja instrumento de resposta para você, para que eu não seja um instrumento de uma palavra vã, de uma palavra vazia, de uma palavra inútil aos teus ouvidos, mas que os meus lábios sejam os lábios de Deus agora falando ao teu coração. Senhor, é no teu nome que nós lemos esta palavra, é no teu nome, Senhor, que nós nos colocamos diante da tua igreja, Pai querido, no teu altar, para falar das coisas do teu reino. E o teu povo, meu Deus, está ansioso por um alimento do alto do céu. Então, Pai querido, necessário é que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar. Pai querido, é necessário que a tua voz seja mais audível do que a minha nesta hora. Senhor, livra os nossos ouvidos de todo comichão de ouvido. Livra a nossa mente de toda perturbação, livra os nossos olhos de toda distração e os nossos lábios de toda palavra desnecessária, meu Deus. Mas, ó Pai querido, que através do Teu Espírito sejamos alvo do Teu milagre, da Tua vontade, como já foi declarado aqui, Senhor. Que o nosso coração seja guardado pelo Senhor agora, e que o nosso entendimento alcance o entendimento do Senhor, que vai muito mais além
que nós sejamos mergulhados nessa paz que excede todo o entendimento, meu Deus, para receber uma palavra limpa, de cura, de libertação, de restauração e de reconstrução, meu Deus. Em nome de Jesus, nós rejeitamos todo e qualquer decreto diferente desse na nossa direção. Amém e graças a Deus. Pode se sentar, queridos. Aleluia. Essa é a pergunta que eu me faço todas as quintas e domingos, que são os dias que a gente vem para o culto. Por que eu vou no culto? O que eu vou fazer lá no culto? Qual a minha motivação para estar no culto? Qual é a sua motivação para estar aqui hoje? O que motiva você para estar aqui hoje? Algumas coisas visitam o nosso coração. Aqui, Jesus é quem está dando essa instrução aqui. É o próprio Jesus que está falando essas palavras aqui. Não é nenhum discípulo, não é nenhum apóstolo, não é nenhum diácono, nenhum obreiro, nenhum profeta qualquer. É o próprio Jesus falando. O próprio Jesus nos ensinando sobre a ansiedade, sobre as coisas que nos motivam a estar aqui. E ele declara nessa palavra que essas preocupações que são passageiras, elas não podem ser o norte da nossa visita à casa dele. Nós não podemos estar aqui por um motivo que passa. Essa é a expectativa. Mas a realidade é que nós sempre estamos aqui por coisas passageiras. As nossas orações são sempre orações que pedem coisas que passam. O Espírito Santo, ele me mostrou há alguns meses 5 coisas, dentre as muitas, que motivam o nosso coração para nós estarmos aqui. E talvez você vai se identificar com alguma dessas. E a gente já aprendeu aqui, através da vida dos pastores, que quando Deus traz à tona alguma coisa ruim em nós, que está dentro de nós, Ele que é para tornar os nossos passos, nós temos que levantar as mãos e falar para o Eterno: Deus, muito obrigado porque o Senhor revelou isso a mim. Ainda bem que o Senhor revelou isso a mim. Graças a Deus que o Senhor trouxe à tona. E agora eu posso ir na sua casa e ter uma resposta para essa pergunta: por que você está aqui? Por que você está aqui? Outro dia o Espírito Santo perguntou para nós: o que te move? São demandas humanas ou são demandas espirituais e eternas? O que move você? E nós aprendemos naquele dia que muitas vezes o nosso coração está tendencioso a atender expectativa humana. A gente quer agradar o pastor, a gente quer agradar os obreiros, a gente quer agradar a igreja, quer agradar o irmão, quer agradar o pai, a mãe, o filho. E aí, na ânsia de agradar o homem, nós desagradamos a Deus. Hoje o Senhor está perguntando para nós: por que vocês estão aqui? A primeira coisa que nos move a estar aqui é o investimento. Nós estamos na igreja, muitos de nós estão aqui porque eles estão na mente que eles estão investindo no reino. Até quando nós ministramos sobre oferta, alguns, eu mesmo já usei essa expressão:
invista no reino. Investir no reino é muito melhor do que você investir na bolsa. E é mesmo. Então alguns de nós vêm por investimento. Só que qual é a motivação do investidor? Quando ele aplica o dinheiro dele em alguma coisa que ele está investindo, o que ele quer ter de retorno? Mais dinheiro. Sim ou não? Alguém investe em alguma coisa para perder dinheiro? Os caras ficam malucos quando eles perdem dinheiro. Eu trabalho com finanças. Eu vejo todos os dias pessoas procurando coisas para investir o seu dinheiro. Coisas que algumas vezes dão algum retorno e coisas que muitas vezes não dão retorno. E quando essas coisas não dão retorno, essas pessoas elas ficam frustradas. E aí talvez você pergunte assim: mas se eu investir no reino, se eu investir em Deus, eu nunca vou me frustrar, porque eu sempre vou ter o retorno, Deus sempre vai me devolver em porção dobrada, a 30, 60, 100 por um, como a Bíblia diz. Acontece que de vez em quando a gente investe no reino, investe em Deus, e talvez hoje você esteja aqui pensando em investir em Deus, e achando que Deus vai responder a você, vai trazer a você o retorno que você quer, e Ele pode te dar um retorno que você não quer, mas é o retorno que você precisa. Talvez você veio hoje falando: eu vou lá, porque eu vou investir meu tempo lá, eu vou investir meu tempo ali, porque eu quero ter esse retorno, eu preciso de uma resposta favorável à minha causa. Quem está na igreja achando que a motivação correta é investir, querido, se esse é o nosso coração, significa que nós estamos pensando somente em nós. Nós não estamos pensando em Deus. A gente está pouco se importando com a vontade de Deus. A gente está mais preocupado com a nossa causa. A gente quer que a nossa causa seja resolvida. Até porque muitos de nós, depois que Deus responde, o que nós fazemos? Some da igreja. Depois que Deus nos dá a resposta, desaparece. Eu não vivi uma nem duas vezes, o pastor David eu tenho certeza que também não, os pastores aqui, talvez até você, não precisa ser pastor para viver isso. A pessoa te procurar e falar: ora por mim, eu estou com uma causa, preciso da sua oração, da sua intercessão, me ajuda. E você ora, você investe tempo naquilo ali, você intercede. A pessoa vem para a igreja, e ela chora, e ela se derrama, e ela vem no altar, ela pede para ser ungida, e Deus responde. E qual é o retorno? Ela some. E aí daqui a pouco eu vejo lá a pessoa bebendo, se prostituindo, curtindo as coisas do mundo. Por quê? Porque ela já foi satisfeita no seu desejo que era temporal. Investir no reino não deve ser a resposta para essa pergunta. Normalmente as pessoas que estão na igreja por investimento, elas têm o entendimento assim: se a minha vida financeira está da hora, é porque Deus é comigo. O pastor Gilmar, ele fala um negócio aqui, quando ele ministra oferta. E a primeira vez que o pastor Gilmar falou isso, a gente ainda estava lá na Guerreiros da Fé, e ele provocou em mim um desejo. Eu falei: tem que buscar essa resposta aí, porque eu aprendi diferente, eu preciso entender isso aí. Ele fala assim: riqueza é o quê? Vocês veem no culto, gente? Está todo mundo aqui? Veio todo mundo? Quem veio, diga amém. O corpo, a alma e o espírito, diga amém. Aleluia. Ele fala que riqueza é dom. Se o cara tem dom para ser rico, ele é rico. Se ele não tem dom, ele não é. E aí eu descobri
que o Espírito Santo, ele dá o dom para quem ele quiser, na medida que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele só exige uma coisa de mim para ter esse dom: buscar. Porque se ele dá para quem ele quer, então ele não escolhe alguém para dar. Ele observa quem quer, quem deseja o dom. Então é buscar o dom. E aí quando você busca o dom da riqueza, e Deus ele te responde com isso, significa que você entendeu que não é buscar Ele para ser rico, porque a riqueza passa, mas é buscar a Ele para ter o dom, porque o dom é eterno. Ninguém perde dom. Você pode deixar de exercer, você pode parar de exercer. Ninguém perde dom. Se Deus te ungiu para uma coisa, é o que você é. Eu não estou pastor, eu sou. Eu posso sair da igreja, eu posso desviar, eu continuarei sendo pastor, e Deus vai me cobrar no nível em que eu estou, porque Ele vai falar: eu te dei um dom e você não exerceu. Lembra aquela parábola dos talentos? Quando o Senhor volta, teve um que pegou o dom e fez o quê? Escondeu, enterrou. E falou: nossa, mas todo mundo multiplicou, você ficou aí com essa cara de caneca, não fez nada? Tá louco? Pois então eu vou arrancar o que você tem e vou dar para aquele que tem muito mais do que você. Isso significa que se eu deixar de ser pastor, Deus vai levantar outro para ser no meu lugar. É simples assim. Ele não depende de mim, sou eu que dependo dele. Então vir aqui por investimento é uma insanidade da minha parte. É uma insanidade. Essa não deve ser a resposta para a nossa pergunta. A segunda coisa que nos motiva a estar aqui, essa você vai gostar. Talvez essa tenha sido até a sua resposta. Por obediência. Eu vou na igreja por obediência. O pastor David coloca lá no grupo lá a arte do culto, e ele convoca a gente para vir à igreja. O líder de jovens coloca lá no grupo de jovens. A líder do louvor coloca lá no grupo de louvor. Os pastores colocam no status do WhatsApp. E aí, puxa vida, se eu não for, é uma desobediência à minha liderança. Então eu tenho que ir para a igreja por obediência ao pastor, à liderança. Se a resposta da sua pergunta é essa, e você está aqui porque você é obediente, eu quero dizer algo para você. Você só está obedecendo para você no final do culto sair daqui com a tua consciência limpa e com a sensação de dever cumprido. E aí quando você sai daqui, você não vive nada do que você ouviu aqui. Porque tem uma diferença entre você ser obediente e você ser voluntário. Há uma diferença. Nós, quem trabalha fora, tem algum emprego secular, e você tem alguém sobre você lá, tem coisas que o teu chefe manda você fazer, que você não quer fazer, mas você faz por quê? Por obediência. Obediência é um lindo princípio. Inclusive foi por conta de não cumprir esse princípio que o pecado entrou. Mas essa não pode ser a única razão de você estar aqui, porque você é obediente. Isso daí não é uma virtude. Obediência está atrelada ao nosso caráter. Ou nós somos ou nós não somos. É simples assim. Mas eu preciso ter uma postura voluntária na direção de Deus. A Bíblia fala assim que se eu procurar agradar o pastor David, primeiro, muito provavelmente,
é quase certo, chance de 200% de eu desagradar a Deus. Mas se eu agradar a Deus primeiro, é certo que eu vou agradar o pastor David. É certo. Porque quando nós buscamos obedecer ao homem somente, nós estamos colocando o homem no lugar de Deus. Mas quando nós colocamos Deus no lugar de Deus, nós entendemos o princípio da obediência à nossa liderança, da honra na direção da nossa liderança. E quando eu falo nossa liderança, não é só a liderança da igreja. A Bíblia diz que todas as autoridades, elas foram estabelecidas por Deus. O teu chefe, ele não é o teu chefe porque ele quer ser o chefe. Ele é teu chefe porque Deus estabeleceu ele como liderança naquele lugar que você está. E você está submetido a isso. E ele merece obediência e honra, assim como a sua liderança na igreja, assim como a sua liderança na sua casa. Mas esse ainda não é o pilar para nós estarmos aqui. Porque senão eu só estou querendo estar com a minha consciência limpa. Eu tenho um monte de coisa para fazer, meu time vai jogar, na novela vai passar, o churrasco está pegando fogo lá, bem na hora que está saindo um espetinho de picanha, é a hora do culto. Meu Deus, tem que ir para a igreja. Por quê? Porque eu sou do louvor, porque eu sou o pastor, porque eu tenho que ir. Aí você vem porque você é obediente. E aí você fica aqui com aquela sensação de que, nossa, eu fiz um maior sacrifício para estar aqui, eu mereço honra, eu mereço crédito, pastor. Eu disse não para o churrasco, eu disse não para o meu time, eu disse não para a novela, e vim porque eu sou obediente. Isso não é motivo, querido. Se você está aqui só por isso, motivação errada. Por que você está aqui? Talvez seja pela tua visão. A nossa visão é algo que nos traz para a igreja também. Porque muita coisa nós convergimos, a gente concorda em muita coisa. Muito do que os pastores pregam aqui fala com você, você concorda. E aí você fala, eu gosto daquela igreja, eu vou na igreja, eu vou no ministério, eu acredito. Porque lá no ministério acredito, olha, não tem problema se mulher vai de calça, se ela vai de salto, se ela vai de sapato baixo, se ela vai de saia, se ela usa maquiagem, se ela não usa, se ela gosta de brinco argola, se ela gosta de brinquinho pequenininho, se ela nem gosta de brinco. Olha, o ministério não liga para essas coisas. Os pastores nem usam terno. Meu Deus, que igreja é essa? É lá que eu gosto, porque eu concordo com essa visão, isso fala comigo. E aí você vem aqui, você se sente bem do lado do irmão que está aí com você, porque vocês comungam da mesma opinião, mas a opinião de Deus mesmo, ela está sempre em segundo plano. Normalmente os que estão na igreja, por conta da visão, não fica bravo comigo, mas essas pessoas normalmente estão inseridas em círculos de fofoca. Normalmente. Uma vez alguém me falou assim, os rebeldes são homogêneos, eles concordam entre si. Quando você tem um espírito voluntário na direção de Deus, você vai divergir. Você acha que quando os pastores se reúnem aqui, a gente concorda com tudo? Você acha que no grupo dos pastores a gente concorda com tudo? Não. A gente diverge. E muito. E muito. Mas é o espírito voluntário, é o propósito que nos faz divergir, porém respeitar a opinião do outro. A visão não pode ser
a motivação para estar aqui. Não pode. Talvez você esteja aqui por conta da gratidão. Você é uma pessoa grata. Nossa, como eu sou grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, por tudo que Ele vai fazer. Essa é a oração que a gente faz. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor vai fazer na minha vida. E aí a gente se coloca diante de Deus. Minha mãe falava que filho de cego é que tem costume de pedir. Eu não sei por que ela falava isso. Eu pedi as coisas para minha mãe, pastor. Ela falava: você parece filho de cego, moleque. Você fica pedindo as coisas. Eu falo: gente, por quê? Será que o filho do cego fica pedindo as coisas? Mas é esse o comportamento que a gente se coloca diante de Deus, para pedir. E aí a gente se mostra ali como alguém agradecido, mostrando uma gratidão a Deus, muitas vezes uma gratidão até falsa, uma gratidão cheia de corrupção dentro de nós, porque a gente pede coisas que não vai ajudar ninguém, só vai satisfazer o nosso ego. E aí a gente se coloca diante de Deus com esse coração agradecido, e aí a gente acha que essa é a motivação correta para estar na igreja. Ou então a gente vem para a igreja por compaixão, que nós somos compadecidos. A gente se emociona fácil com qualquer história. Tudo a gente se conecta emocionalmente com aquilo. E querido, Jesus ele fala que sim, nós precisamos ter o espírito de compaixão. Nós precisamos compadecer uns dos outros, que é se conectar, é a empatia. Sabe quando a Bíblia fala: ó, eu vou chorar com você, eu vou rir com você, eu vou sofrer com você, eu vou conquistar com você, mas não haverá conexão. Se você me chamar para orar contigo por uma causa, querido, você vai ter alguém engajado na sua causa. Eu vou orar com você. Se você quiser: pastor Jota, quero que o senhor faça um propósito comigo de oração, eu vou fazer. Eu preciso que o senhor levante 3 horas da manhã para orar pela minha casa, minha família, meu marido, minha esposa, meus filhos, eu vou fazer. Não pense que eu sou alguém duro, mas eu não vou pegar para mim um problema que é seu. Ele é teu, ele não é meu. Essa é a sua carga. E o contrário disso, a recíproca, é verdadeira. Quando eu chamo você para orar comigo, eu não quero que você assuma a minha responsabilidade. Eu preciso do seu ombro para eu chorar. Mas depois que passou o choro, o que acontece de manhã? A alegria vem. Então, compaixão, estar aqui para se compadecer, para olhar para o irmão e falar: nossa, esse irmão, gente, isso daí provoca, sabe o que? Só mostra o desajuste emocional que você está vivendo. Desajuste emocional. Aí você leva para casa o problema, briga com a mulher por conta daquele problema que não é teu, briga com o marido por causa de um problema que não é teu, briga com a família por causa de um filho que não é teu. Gente, essa não é a motivação. Olha para quem está do teu lado e pergunta aí: por que você veio hoje? Aí agora você já se preocupa para responder, né? Fala: ih, agora moiou, pastor. Porque a primeira resposta que me veio quando ele perguntou para mim foi essa. Há um ditado judeu, rabínico na verdade, que ele fala assim: ó, o copo
o bolso e a raiva revela quem nós somos. O copo, pastor, a Bíblia fala para nós não sermos dados ao vinho, para a gente não cometer exageros. Não vos embriagueis com vinho. O copo diz muito sobre nós. O bolso, pastor, o bolso fala. Todas as vezes que você é ministrado aqui na área de finanças, dízimos, ofertas, fala sobre você. A sua postura diante dessa ministração está falando sobre você. Está falando de você para você mesmo. E aí você tem que se preocupar se essas coisas mexem com você. Na hora da raiva, como você reage à raiva? Hora que o sangue ferve mesmo. Eu sou sanguíneo, colérico e hemorrágico. Na hora da raiva, só o Espírito Santo. Credo, pastor, você é desse jeito? Pois é, você vê? Credo, você está aí no altar pregando. Aprove ao Senhor a graça dele que me alcança. Na hora da raiva, nós mostramos quem nós somos. Na hora que mexe no nosso bolso, nós mostramos quem nós somos. Quando nós compartilhamos os nossos bens, as nossas conquistas, nós mostramos quem nós somos. Investimento, obediência, visão, gratidão e compaixão são as principais motivações que respondem a essa pergunta hoje no nosso coração. Mas acontece, queridos, que todas essas motivações, que são motivações nobres, eu falei alguma coisa de errado aqui? Investir no reino está errado? Não, está não. Investir tempo na direção de Deus está errado? Não, de maneira nenhuma. Ser obediente está errado? Não, de forma alguma, está corretíssimo. Ter uma visão está errado? Não, também. Você precisa ter uma visão. Ser grato, ter gratidão no teu coração é uma coisa errada? De maneira nenhuma. Ter um coração compassivo, se compadecer com a dor do outro, isso é uma motivação, isso é uma coisa errada? Também não. São todas coisas nobres, são todas características nobres, louváveis. E a Bíblia fala assim, tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for correto, tudo que for de respeito, sobre essas coisas falem, sobre essas coisas compartilhem. Ontem eu estava aqui com jovens e o Tiago ministrou sobre o batismo. E foi um negócio tão bacana. Todo mundo que estava já era batizado. Olha que loucura. Mas foi um negócio tão doido assim, que nós recebemos aquela palavra, e aí o Espírito Santo apertou um botão, em um versículo, né, Tiago? Em um versículo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, como as pessoas vão saber dessas coisas, se não houver quem pregue? Então nós recebemos aquela palavra e entendemos através desse texto que Deus estava usando o líder para nos dar uma palavra, não porque aquela palavra ia provocar em nós o desejo de batizar, porque nós já somos batizados, os que estavam ali, mas para gerar em nós a pilha para compartilhar aquela palavra com outros, com aqueles que não são batizados. E os jovens saíram daqui com essa missão, de multiplicar aquela palavra com outros. Então tudo que é bom, tudo que é correto, a gente tem que falar sobre, a gente tem que queimar energia naquilo. Mas eu quero compartilhar com você qual é o motivo correto, qual é o motivo que está no coração de Deus para eu e você estarmos aqui. Qual tem que ser a resposta para essa pergunta na sua vida? Quando alguém perguntar para você, por que você vai à igreja?
Da próxima vez que o seu irmão do lado aí perguntar para você, por que você está aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Por que você vai à igreja todo domingo? Por que você vai à igreja toda quinta? Por que você vai no estudo às terças? Por que você participa da reunião de jovens? Por que você participa da reunião de casais, do ensaio do louvor? O que é que acontece lá que você não perde nenhum desses eventos e nenhum desses dias? Por que você está aqui? Diga para ele assim: eu estou aqui para adorar. Adorar. Pergunte para o seu irmão, por que você está aqui hoje? Responda para ele agora. Fala, eu estou aqui para adorar. Quando nós adoramos a Deus, quando Deus é o ídolo das nossas vidas, nós só temos um motivo para estar aqui, que é estar mais perto dEle, que é ter uma conexão profunda com Ele, ter um relacionamento com Ele. Quinta-feira a pastora Juliana pregou aqui, e ela falou assim: não queira ter só uma relação com Deus, perdão, só um relacionamento com Deus, tenha uma relação com Ele, porque o marido e mulher, quando eles têm um relacionamento, é só um convívio, mas quando eles têm uma relação, normalmente acontece o que depois da relação? Todo mundo olhando para mim com aquela cara de novela. É para mim falar, pastor? Só se olhar para a barriguinha da pastora Mônica, você vai saber o que acontece depois da relação. Para quem é bom entendedor, já me entendeu, né? Para quem não entendeu, vai buscar a revelação do Espírito Santo. Quando nós temos uma relação com a nossa esposa, vem os filhos, vem os frutos. O relacionamento é no dia a dia, é o convívio, é a toalha molhada na cama, é o banheiro molhado, é a louça que não lavou, ou lavou mas não secou, ou secou mas não guardou, ou guardou e guardou no lugar errado. É o relacionamento, mas a relação, ela vai gerar frutos. Então a gente tem que estar aqui para adorar a Deus, porque a adoração me conecta com Ele, ela me faz ter um relacionamento e me faz ter uma relação com Ele, para que eu tenha frutos dessa relação. Jesus, ele falou que a árvore, ela não é conhecida por qualquer coisa, ela é conhecida pelos frutos. E os frutos que são gerados da relação com Deus, são frutos que permanecem. João 15 fala assim, ó: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam, frutos eternos. Não é fruto que acaba, não é fruto que se desgasta. Agora é a hora de você parar para pensar e falar: meu Deus, os frutos que eu tenho na minha vida são temporais ou são eternos? Meu casamento é temporal ou é eterno? O meu ministério é temporal ou é eterno? A minha relação com Deus é temporal ou é eterna? As minhas conquistas, ainda que sejam conquistas materiais, elas são temporais, passageiras, ou elas são eternas? Pastor, mas como que uma conquista material pode ser eterna? Quando ela chega até você para servir pessoas, para atender pessoas. Deus não te dá riqueza para você satisfazer os desejos do seu coração. É uma delícia gastar, eu gosto de gastar, eu gasto mais que a minha esposa. Tem uma loja ali na Praça Arthur Thomas, que a gente passa na frente dela, a menina da loja, ela sai correndo, literalmente, da loja, quando ela vê a gente passando lá, ela sai correndo da loja, Jota! Porque ela sabe que se eu entrar lá eu vou gastar.
ela tem o meu WhatsApp. Chegou uma calça que jota. Eu falo, vida, essa menina é maluca, é um devorador, vamos sair daqui. A delícia é gastar. Só que se Deus está te dando riquezas, é para que você sirva o reino. Se Deus está te dando saúde, é para que você sirva o reino. Se Deus te deu o emprego que você pediu, é para que você sirva o reino. Se Ele te deu a família que você pediu, é para que ela sirva o reino. As nossas conquistas precisam ter um propósito: a adoração a Deus, única e exclusiva. Jesus, ele um dia estava numa festa, e aí acabou a cachaça, acabou o vinho. E aí alguém veio e falou: ó, acabou o vinho, Jesus, e agora? E aí falaram com a Maria, com a mãe dele. Aí a mãe dele foi nele e falou: filho, acabou a bebida, e agora? Ele: que eu tenho contigo. Ele falou para a mãe dele: que eu tenho com isso? Que parte eu tenho com você? Aí ela percebeu que naquele momento não era o filho dela que estava falando, mas era o Senhor dela quem estava falando. E aí ela vai até os discípulos e fala assim para os discípulos: ó, tudo que ele mandar fazer, façam. E aí Jesus vai até os discípulos e fala para os discípulos pegarem os barris de água, encher os barris de água, porque algo extraordinário ia acontecer. E aí ele transforma aqueles barris de água em barris do melhor vinho que aquela festa já havia experimentado. Então Jesus, quando ele assume o ministério dele, ele assume o ministério dele para servir pessoas, para servir ao reino. A mãe dele, aqui no plano terra, era autoridade sobre ele, mas no reino, ele é autoridade sobre ela, e ela entendeu isso. Então ela queria estar onde ele estava, não porque ele era o filho dela, ela queria estar onde ele estava porque ele era o Senhor dela. O motivo que nós precisamos ter no nosso coração de ir à igreja, de estar na igreja, de congregar em uma igreja, de participar de uma igreja, não deve ser por coisas temporais, querido, mas deve ser única e exclusivamente a adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. O próximo culto que você vir, você vai vir com outra mentalidade. Aí, essa palavra, a minha fé e a minha oração é que ela provoque em você, faça nascer em você esse espírito de adorador. O Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23, fala assim, que Jesus fala que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele não está procurando alguém para investir no reino, porque se ele abriu essa igreja, é ele que vai sustentar. Então ele não está procurando investidores, ele não está procurando pessoas obedientes, ele está procurando pessoas voluntárias, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
E se Ele está procurando, é porque essas pessoas não estão em qualquer lugar. Essas pessoas estão em algum lugar específico. E não é qualquer um que consegue achar um adorador. O próprio Deus está procurando verdadeiros adoradores. Não é qualquer adorador, porque qualquer adorador adora a imagem, adora outras coisas. O verdadeiro adorador adora a Deus. Ele não está procurando pessoas com uma visão. Eu pastoreei 8 anos uma igreja, e eu achava que a visão era tudo. Eu tinha que ter uma visão. Papagaiada. Quando eu cheguei aqui no Ministério Acredita, eu ficava perturbando a vida do pastor David. Qual é a visão do ministério? Eu estava vendo a hora do pastor David e falava: meu, vai procurar outro lugar para você congregar. Cara chato. Deus não está procurando visionários. A visão do reino está pronta. Ela está pronta. Ele já deu para nós a visão. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todas as nações e fazei discípulos. E batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a visão. Por quê? Porque você adora Ele. Pronto. Qual a dificuldade em ver isso? Em crer dessa maneira? Deus não está procurando pessoas que tenham um coração de gratidão. Obrigado pelo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor vai fazer. Você só quer receber. É a oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade, aqui na terra e também aí no céu. Só vinde a mim, mas ao reino nada. Ele não está procurando pessoas compassivas. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Se você é um adorador verdadeiro de Deus, você investe, mesmo se você não tiver retorno. Se você é um adorador verdadeiro, você obedece voluntariamente. Ninguém precisa falar para você que você tem que ser obediente. Você só obedece, você faz, porque você quer fazer. Não é porque alguém pediu. É voluntário. Se você é um adorador verdadeiro, a sua visão está em linha com a visão de Deus, com a visão do reino. E o manual da sua visão é essa. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. A minha visão não é o que eu acho. A minha visão tem que ser a visão de Deus. Se a minha visão é o que eu acho, então eu estou no lugar errado. Aqui não é para a gente fazer o que a gente acha. Aqui é para nós sermos verdadeiros adoradores. Se nós somos verdadeiros adoradores, nós somos gratos sim, mas essa gratidão ela não nos deixa num lugar de comodismo, né? Porque nós somos gratos, mas aí a gente senta e fala: graças a Deus, olha, puxa vida, o Senhor fez na minha vida, e Ele vai fazer mais ainda. E a gente não se coça, não sai do lugar para resolver. Para resolver. Tem coisas acontecendo na nossa vida que Deus não vai mover uma agulha para resolver. É você que tem que resolver. É você que tem que resolver. Queridos, caiu as cordonizes do céu, o povo comeu carne até sair pelo nariz. O que eles fizeram depois? Reclamaram ainda. Ai, Moisés, não tem um pepino para comer com essa carne, não tem um alface, não tem um ovo, não tem um shoyu para jogar aqui. Nossa, reclamaram ainda. O que Deus fez para mim e para você? Ele nos deu um emprego.
Trabalho. O que a gente faz todo dia? Levanta e vai trabalhar. Para quê? Para a gente ter as coisas que a gente quer ter. Mas nós fazemos isso porque nós queremos ser mantenedores do reino. Nós queremos servir o reino. Nós queremos pregar o evangelho para as pessoas que trabalham com a gente. Diga amém. Nós queremos pregar o evangelho para os nossos colegas da escola. Diga amém. Foi um amém bem fraco, hein, jovem? Foi bem fraco, hein? Eu estou com dificuldade de acreditar que você vai sair daqui e pregar para alguém lá na escola. Meu Deus. Nós somos gratos, sim. Mas aquilo que é nossa responsabilidade fazer, que está nas nossas mãos fazer, nós temos que fazer. Deus não vai fazer por nós. Nós temos que ter sim um coração compassivo, mas se nós somos verdadeiros adoradores, nós adoramos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Nós cantamos um louvor aqui, e eu acho lindo quando chega o refrão do louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, isso precisa ser verdade em nós. Isso não pode ser ficção no nosso coração. Ele precisa continuar sendo Deus, mesmo quando Ele não fizer. Eu tenho que ter o mesmo coração de adorador na direção dEle, mesmo quando Ele não me cura, mesmo quando Ele não resolve o meu problema financeiro, mesmo quando Ele não atende o desejo do meu coração, mesmo quando Ele não faz no tempo que eu quero que Ele faça. Eu preciso ser adorador, verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, fala assim, ó: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha só a parte B do versículo. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Pastor, é a ministração da oferta? Não, é a ministração da adoração. Adore a Ele, dê adoração a Ele, com alegria, com entusiasmo, com vontade. Deseje adorar a Ele. Deseje adorar a Ele. Não adore a Ele só se Ele te responder, ou só para Ele te responder. Adore a Ele mesmo que Ele permaneça em silêncio. Adore a Ele mesmo que Ele não faça no tempo que você quer que Ele faça. Eu vivi 10 anos em um casamento que se perdeu, frustrado, e que foi embora por entre os meus dedos. E eu falei: e a promessa? E aquilo que o Senhor falou de que eu teria uma família? E aquilo que o Senhor falou, que a minha família estaria no altar? E aquilo que o Senhor falou? Ele disse assim: busca o meu reino e a minha justiça, e essas coisas eu vou acrescentar. Ele não me prometeu aquela mulher, Ele me prometeu um casamento. Ele não me prometeu aquela família, Ele me prometeu uma família. Ele não me prometeu aquele ministério, Ele me prometeu um ministério.
A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu a você, tranquilize o seu coração, Ele vai fazer. Você só precisa adorar a Ele. Só adora a Ele. Só adora. Só adora. Talvez você está aí pensando, pastor, mas a coisa lá está difícil. A situação está punk. Está bem complicado viver, conviver. Está bem difícil de suportar. Adore a Ele. Experimenta adorar a Ele verdadeiramente. Experimenta. Mas experimenta fazer isso. Experimenta dar essa adoração a Ele. Não com tristeza ou por necessidade, mas experimenta dar a Ele com alegria. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Hebreus 11, versículo 6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão sonhava em ter um filho, e Deus prometeu um filho para ele, e deu um filho para ele. E daqui a pouco Deus falou assim: agora me entrega, sacrifica ele por amor a mim. O coração de Abraão se dilacerou. Ele teve uma coragem que talvez eu e você não tenhamos. Eu não sei que reação eu teria se Deus falasse para mim que eu tenho que entregar um dos meus filhos em sacrifício a Ele. Talvez eu tenha dificuldade de cumprir esse voto diante de Deus. Mas Abraão não teve dificuldade. Melhor dizendo, ele teve, mas enfrentou. Porque ele adorava a Deus muito mais do que ele amava o filho. Ele era grato a Deus pelo filho, mas ele sabia que ou ele tinha uma atitude de adorador, ou então ele não ia ter uma resposta efetiva de Deus. Ele se compadeceu da esposa. Imagine ele falando para Sara: Sara, tô indo com o menino ali, vai lá, filho, se despede da sua mãe. Na cabeça dele ele pensando, é a última despedida, ele não vai voltar. Ele se compadeceu, mas isso não foi suficiente para ele retroceder. Ele tinha uma visão, Deus deu uma visão para ele: aonde os seus olhos alcançarem, Abraão, é essa terra que eu tenho dado a você. Ele poderia agora manifestar uma arrogância, uma prepotência: a terra é minha. Ele adorava a Deus muito mais do que aquelas terras. Abraão investiu tudo que ele tinha em Deus, mas ele não estava se importando se Deus ia devolver esse investimento com correção, com juros e correções. Eu quero unir a minha fé com a sua, para que a gente saia daqui hoje com esse coração que a Bíblia diz: dar a Ele, não por obrigação, por dor, por necessidade, ou para ter uma vantagem, mas dar adoração a Ele, porque nós queremos adorar a Ele. Quando alguém te perguntar por que você está aqui, você diga assim, porque eu quero adorar a Deus. Eu não lembro quem foi, alguém me falou, acho que foi a Jéssica, que falou assim: nossa, eu não vim no culto tal dia, e deu aquela sensação de vazio, né? Parecia que estava faltando alguma coisa. É o desejo de querer adorar a Deus. A nossa alma grita. Às vezes nós não reconhecemos o grito da nossa alma.
Aí a gente fica tentando preencher esse buraco na alma, nas nossas emoções, com coisas que passam. Faz brigadeiro, come até engordar. Aí acabou de comer o brigadeiro, vai lá na geladeira para ver se tem mais alguma coisa para comer. Come tudo que está na geladeira. Ou então sai e vai gastar compulsivamente sem controle. Deixa de ir para o culto para ir para a festa e ver Barões da Pisadinha lá não sei aonde. Porque a gente está tentando preencher essa lacuna. Há um buraco aqui dentro e a gente está tentando preencher com alguma coisa. Bebe até perder o juízo, se droga até perder o juízo, se prostitui até arrebentar o corpo inteiro. Porque nós queremos preencher esse buraco. Tem um buraco ali que precisa ser preenchido. Essa lacuna é preenchida quando você adora a Ele. Quando nós adoramos a Ele, e aquela adoração com entusiasmo, que quer adorar, é a última coisa que você quer fazer. É como se fosse uma única oportunidade. Tem uma canção que fala assim, ó: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. É a última chance que você tem. Queira adorar a Ele. Queira adorar a Ele. Declare para a tua alma: eu quero adorar a Deus. Ó minha alma, não se abata dentro de mim. Aquieta, ó minha alma. Eu vou adorar a Deus. Se entregue em adoração a Ele. Se entregue em adoração a Ele. Eu queria ministrar uma canção. E essa canção, ela é um convite. Ela é um convite, essa canção. Queria que você ficasse de pé. E que você adorasse. Não é cantar, não é louvar, é adorar. Adorar. Aleluia. Coloque as suas mãos no seu coração assim. Sinta a fadiga do seu coração enquanto você adora Ele.
sua voz e declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Entrega adoração a Ele. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar, Levanta as mãos. vim para Levanta as mãos em sinal de adoração. vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Espírito Santo, nós nos colocamos como igreja diante do Senhor, ó Deus. Pai querido, como igreja e uma igreja que adora, Senhor. Nos colocamos como aqueles a quem o Senhor procura, os verdadeiros adoradores, ó Deus. Se o Senhor tem procurado esses verdadeiros adoradores, Pai querido, eis aqui um povo que te adora verdadeiramente, Senhor. Pai querido, estamos aqui disponíveis para te adorar sob qualquer circunstância, meu Deus. Não importa quais sejam as lutas, os desafios que passemos, Senhor, nós nos colocaremos diante do Senhor como adoradores, Quantos aqui, queridos, quantos aqui entenderam essa palavra e entende que precisa se apresentar diante de Deus como um adorador melhor? Quantos aqui? Quantos? Levante a sua mão. Isso. Você que está com a mão levantada, que entendeu isso. Isso não estava no plano. Mas sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pastores e pastoras, me ajudem. Em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Nós vamos impor as mãos sobre você.
E um novo perfil de adorador vai nascer em você. Um novo perfil de adorador vai nascer em você. É um outro perfil de adorador que vai nascer em você. Você será um adorador diferente quando terminar esse culto. Você será um adorador fora da casinha quando terminar esse culto. Você vai vir nos cultos não porque te chamaram, porque você viu um anúncio ou alguma coisa do gênero. Você vai vir porque vai queimar no teu coração o desejo de adorar a Deus. Adorar a Deus. Pode orar, pastores, por favor. E imponham as mãos. Imponham as mãos. Imponham as mãos sobre eles e manifesta neles. Declara a porção dobrada desta unção que está sobre a sua vida. Esta unção pastoral que te carrega. Declara isso sobre a vida deles. Declara isso sobre a vida deles. Decreta sobre a vida deles esta unção de adorador. De adorador. De adorador. Adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade. As circunstâncias não te paralisam. As circunstâncias não fazem você deixar de adorar a Ele. Muito pelo contrário, as circunstâncias, elas te dão motivo. Elas pilham você para adorar a Deus. Adorar a Deus. Espírito Santo, estes são os teus filhos e filhas. Eles estão aqui voluntariamente, Senhor. Voluntariamente vieram diante do teu altar. E eles estão, Senhor, desejosos de que o Senhor derrame sobre a vida deles esta unção de verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Amanhã as pessoas não vão reconhecer você. Elas não vão reconhecer você. Talvez na quinta, no próximo culto, nós vamos ter aqui testemunhos de pessoas dizendo: pastor, no meu trabalho disseram que tinha algo diferente em mim. Domingo o pastor David vai ter um problema de tantos testemunhos de pessoas dizendo que essa adoração se manifestou na sua geografia e mudou a realidade dela. Não importa, querido, se é enfermidade física ou espiritual, a sua adoração vai colocar você num outro nível diante de Deus. Em um outro nível diante de Deus. A partir de hoje, eu não reconheço mais você. Eu já começo a olhar para o seu rosto e eu já começo a ver coisas diferentes no teu rosto. A partir de hoje eu não reconheço mais você. Você não é mais aquela pessoa que entrou nesse culto. Você não é mais a pessoa que entrou nesse culto. Você não é mais a pessoa que entrou nesse culto. Você é alguém diferente. Porque esta unção de adorador alcançou você. Está além das suas expectativas, além dos seus planos. Ele tem mais para você. Eu não reconheço mais você. Você é outro, você é outra a partir de agora. Em nome de Jesus. Se você crê e recebe, eu queria que você desse a sua melhor salva de palmas a Ele. Mas diga aleluia, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Obrigado, Jesus.